Bom, okay. Boa tarde a todos uma vez mais, não é? Isso até me faz lembrar, numa época em que eu fazia muitas bancas seguidas, e no mesmo dia, não é? E nós, em cada banca, cumprimentávamos a mesma banca, né? Chegava na quinta vez, cumprimentando os mesmos examinadores. Então, me perdoem mais uma vez, eu estou aqui agora na presidência, apenas para apresentar o ministro que não precisa ser apresentado, mas, de qualquer maneira, eu vou cumprir aqui essa minha função muito simples. Primeiro, agradecer mais uma vez a presença de todos nesta nossa aula inaugural. Agradecer em especial a presença do ministro Henrique Ricardo Lewandowski, assim como a presença do ministro Reinaldo também aqui ao meu lado. Agradeço por participar aqui dessa nossa primeira mesa. Só lembrar aqui muito rapidamente, não é? O ministro Lewandowski já foi presidente do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e também do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente é também professor titular da Universidade de São Paulo e pela segunda vez, estou tendo aqui essa grande honra de poder desfrutar aqui como ouvinte, das suas exposições aqui em Siena. Me recordo que há 2 anos atrás eu podia fazer essa apresentação e a gente fez essa apresentação no outro auditório, né? E dessa vez nós estamos aqui num auditório diferente, mas tendo mais uma vez essa grata satisfação de poder contar com as reflexões do ministro Lewandowski, que eu tenho certeza serão de grande valia para todos nós. Então, ministro, passo a palavra mais uma vez agradecendo a sua presença. Boa tarde a todos. Quero dizer inicialmente da minha grande honra e satisfação de poder estar aqui mais uma vez participando desta Summer School, que basta lembrar que está na sua 5ª edição. Isso já demonstra, por todos os títulos, que é uma iniciativa que, sem dúvida nenhuma, tem um enorme êxito, inclusive pela presença muito significativa de estudantes, mais de 60 estudantes, num evento internacional desta natureza, desta magnitude, é realmente algo extremamente importante e quero dizer que gratifica todos aqueles que, no Brasil, se dedicam à árdua labuta, à árdua faina acadêmica universitária. Queria, inicialmente, agradecer ao professor Andrea Pisaneschi, à professora Tânia Gropp, ao professor André Ramos Tavares, ao professor Tiago Matsushita, ao professor Nelson de Carvalho Filho, organizadores deste importante evento. Peço licença para fazer uma especial menção a esse grande ministro, grande magistrado, Reinaldo Soares da Fonseca, que honra a magistratura brasileira e também é um excepcional professor universitário, escreveu obras importantes, como, por exemplo, o princípio da fraternidade no constitucionalismo moderno. Permito-me também cumprimentar o professor Lauro Ishikawa, que está presente, em cujo nome, em cuja pessoa, cumprimento os demais professores aqui presentes. Quero saudar também os queridos estudantes, e quero dizer que, para um velho professor, nada mais revigorante do que o contato com os estudantes. Lembro que sempre uma fábula interessante do grande herói da mitologia grega, o grande Hércules, que num de seus 12 trabalhos foi incumbido de enfrentar o gigante Antão. Esse gigante Antão era filho da mãe terra de Géia, e era um gigante absolutamente invencível. E quando Hércules o enfrentou, durante o início da luta e na sequência da luta, estava em enorme desvantagem, até que se lembrou que a força do gigante Antão
adivinha do contato físico, porque ele estava de pé sempre com a sua mãe Géia, a Mãe Terra. E eu digo sempre, meus caros professores, que a força do professor vem sempre desse contínuo contato com os estudantes. Largar a academia, largar a universidade, realmente causam enorme prejuízo intelectual, porque o professor deixa de aurir essa força, essa seiva vital para a continuidade de seus trabalhos. Eu queria dizer que este é um tema realmente importante, o tema geral do seminário, desenvolvimento e democracia. A professora Tânia Gropp lembrou muito bem que isto pode, num certo sentido, causar uma estranheza, porque falar em democracia e desenvolvimento, e eu quero dizer que esse tema, esse binômio se mostra cada vez mais importante num mundo conflagrado, num mundo em que se perde valores e parâmetros cada vez mais, é preciso afirmar este valor universal, pelo menos para o mundo ocidental, que é o valor democracia. Porque já se disse, não é nenhuma novidade, que democracia sem o aspecto social nada mais é do que simples progresso econômico. É importante conjugar democracia com avanço social para realmente alcançarmos a democracia. Democracia hoje que, lamentavelmente, se encontra num certo ocaso, num certo eclipse. Vivemos um mundo que nos causa uma certa estranheza em função justamente do recesso das franquias democráticas, dos direitos e garantias fundamentais consagrados ao longo de séculos neste nosso mundo ocidental. Mas me lembro agora de uma expressão do professor Andrea Pisaneschi, dizendo que este diálogo que se faz e que se repete aqui na Universidade de Siena é extremamente importante, porque é relevante que neste mundo globalizado nós cultivemos alguns valores universais, porque o direito em que pese a diferença dos distintos direitos positivos dos diferentes estados repousa, pelo menos no mundo ocidental, é importante que se refrise sempre isto, repousa sobre alguns valores fundamentais que são a base da própria democracia, dentre eles o valor da dignidade da pessoa humana. O tema que me coube falar nesta tarde de hoje é globalização e direito. O que eu queria, meus caros alunos e meus prezados professores, é fazer algumas reflexões em voz alta relativamente aos rumos do direito neste novo milênio. E para isto é preciso resgatar, de certa maneira, a evolução dos acontecimentos históricos dos últimos 25, 50 anos, para que possamos melhor entender em que direção nós caminhamos. E quero dizer, desde logo, como afirmei recentemente, o ministro Reinaldo esteve presente, que não trarei nenhuma grande novidade para as senhoras e os senhores que me ouvem, e para dizer isto, rememoro um pequeno livro, mas muito interessante, do filósofo alemão Schopenhauer, do século XIX, que foi discípulo de Kant, discípulo de Hegel, foi um filósofo, talvez mais do que filósofo, na verdade um polemista, era um filósofo um pouco soturno, um pouco pessimista, e assim que ele passou para a história, mas também escreveu alguns livros de divulgação científica, digamos assim, ou como nós classificaríamos hoje, de autoajuda, dentre eles a arte de debater e a arte de escrever. Este pequeno livro, A Arte de Escrever, caiu em minhas mãos, como relatava para alguns colegas que assistiram uma preleção recente minha,
numa dessas noites de insônia, é um pequeno livro extremamente fácil de se consultar e de se ler, mas do que eu guardei desta obra de Schopenhauer e que me causou um certo impacto, até pela novidade, foi a assertiva de que existem dois tipos de obras ou dois tipos de escritores. Um escritor que inova no que diz respeito ao conteúdo e à substância, e outro tipo de escritor que apenas trata um assunto já conhecido de uma nova forma. E, surpreendentemente, dizia eu, o ministro Reinaldo assistiu esta minha assertiva, surpreendentemente para mim, Schopenhauer dizia que tem muito mais valor aquele que inova quanto à forma do que aquele que traz uma substância, um conteúdo novo. E por que, dizia ele? Porque é muito fácil, de modo geral, trazer uma novidade num livro, em alguma obra. Alguém que assiste um acontecimento, um acidente, alguém que faz uma descoberta, alguém que testemunha um desastre. Então, faz uma viagem, eventualmente, este pode trazer uma parcela da realidade em primeira mão, sem ter grandes dotes como literato, mas traz, sem dúvida nenhuma, um conteúdo novo. Mas a grande arte, a grande sabedoria do escritor, e nós que estamos no direito sabemos muito bem disso, porque há até um aforismo um tanto quanto jocoso e que nem sempre corresponde à realidade, segundo o qual, em direito, nada se cria, tudo se copia, mas é claro que há professores notáveis como esses que nos cercam aqui, que são verdadeiros criadores. Mas, de modo geral, nós, no campo do direito, recriamos aquilo que já existe, trazemos um aspecto novo, damos-lhe uma nova roupagem, uma nova forma. Então, queria dizer, nas minhas palavras introdutórias, iniciais, que eu não trarei nenhuma novidade. Tudo o que direi aqui são coisas que são do conhecimento geral, mas procurarei dar a estes acontecimentos uma nova forma, um novo ordenamento. Assim como, dizia eu também, no Exército, e eu servi o Exército há muito tempo atrás, se coloca um pelotão em forma, se coloca os soldados em forma, e procurarei colocar aqui minhas ideias, esses fatos conhecidos de todos, em forma, espero, de maneira acessível a todos os nossos presentes. Para tratar deste tema, globalização e direito, ou seja, para nós tentarmos pensar como será o direito nesse século XXI, no que ele se diferencia daquele direito tradicional que nós conhecemos, talvez nós tenhamos que nos reportar ao grande evento do século passado, que é o final da Segunda Guerra Mundial, a guerra que durou de 1939 a 1945. Era o ponto de transição de um século extremamente tormentoso que o grande, importante historiador inglês Eric Hobsbawm chamava da Era dos Extremos. Realmente foi uma era extremamente conturbada, o século XX, porque iniciamos com a guerra de 14 e 18, a Primeira Guerra Mundial, que trouxe enormes transformações. Em meio dela, nós vimos eclodir a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique de 1917. A partir desse momento, o mundo, de certa maneira, se bifurca em dois hemisférios, um mundo, digamos assim, capitalista, um mundo liberal, um mundo socialista, um mundo de uma economia planificada. Neste momento também nós temos, pelo menos para nós, juristas ocidentais, um marco importante, que é a Constituição de Weimar, de 1919, que promove uma transição importante
do Estado de Direito para o Estado social de direito, e tem para nós brasileiros um reflexo importante na Constituição de 1934, uma Constituição extremamente efêmera, porque em 1937 já tivemos o golpe do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, que durou até 1945. Logo depois, ainda lia na revista Economist do avião, vindo da Espanha para a Itália, estava vendo, é uma revista muito interessante, porque não é só uma revista que trata de questões econômicas, mas também de questões políticas, sociais, aborda, enfim, faz uma resenha dos principais livros, e um desses livros tratava, exatamente, resenhados pela revista Economist, do Tratado de Versalhes, que colocou fim à Primeira Guerra Mundial, teoricamente, mas foi um tratado extremamente oneroso para os alemães e que, de certa maneira, promoveu a ascensão de Adolf Hitler, que foi um líder carismático, populista, e que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, e que foi uma conflagração geral em que todas as potências maiores e menores, todos os estados do mundo se viram envolvidos, inclusive o Brasil, o remoto Brasil, se viu engajado nesta campanha, quando Getúlio Vargas, no primeiro momento, um certo contragosto, mas depois tentado pela usina de Volta Redonda, que lhe foi presenteada pelos americanos, ele que era, digamos assim, tinha pendores fascistas, porque admirava Salazar, admirava Francisco Franco, admirava Mussolini, admirava Perón na Argentina, mas ele, então, mobilizou as tropas brasileiras na força expedicionária do nosso país e foram combater aqui nos campos da Itália e, para a honra de todos os brasileiros, realmente atuaram de forma muito positiva, de forma heróica, especialmente numa batalha importante, a Batalha de Monte Castelo, onde foram vitoriosos e aprisionaram milhares de alemães que se renderam aos pracinhas brasileiros. Mas foi um momento importante na história da humanidade, que abriu as portas para as grandes transformações, inclusive aquele momento ao qual me referirei em seguida, o início da Guerra Fria, que se desencadeou logo após a Segunda Guerra Mundial, e depois o final da Guerra Fria, que foi marcado, pelo menos do ponto de vista simbólico, com a queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, que, de certa maneira, assinalou o fim da União Soviética e o início da hegemonia política, militar e econômica dos Estados Unidos. Foi uma época realmente muito importante e é um momento da história, como eu farei referência, em que o processo de globalização se acelera de forma exponencial. Digo também, a látere de passagem, que esse processo de globalização é um processo que, na verdade, não é novo, como muitos podem imaginar. Eu sempre gosto de reparar que o processo de globalização, ele se iniciou quando o Homo sapiens, que é aquele homem que evoluiu dos ancestrais símios, saiu das cavernas, desceu das árvores, começou a explorar seu habitat e daí jamais parou. A globalização tem muito a ver com a expansão do cristianismo, do Islã, com as grandes navegações do século XV e século XVI, com o imperialismo das grandes potências do século XIX, com esta extraordinária expansão mercantil que se deu no século XX, mas é um processo que vem vindo desde priscas eras, mas que agora tomou uma dimensão fantástica, a ponto, inclusive, de influir, como eu procurarei, não demonstrar, porque quero fazer uma reflexão aqui em voz alta com todos, como procurarei apontar no que diz respeito à evolução, ou quem sabe até a involução do direito, pelo menos, digo sempre, daquele direito do mundo ocidental. Mas eu dizia, então,
que o fim da Segunda Guerra Mundial foi um marco extremamente importante, porque, na verdade, ela assinala, pouco a pouco, este domínio, ou esse predomínio dos Estados Unidos, que foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, colocando de lado as potências que tiveram um papel mais preeminente da Primeira Guerra Mundial de 14 e 18, e mais ainda no século imediatamente antecedente, potências estas representadas pelo Reino Unido, pela Alemanha, pela Itália, talvez, pela Bélgica, pela França, e estas potências entraram em eclipse depois da Segunda Guerra Mundial e abriu-se um novo mundo que alguns estudiosos, alguns historiadores chamam de Pax Americana, lembrando um pouco a Pax Romana, não é? Que se impôs ao longo do predomínio dos romanos sobre todo o mundo conhecido, a época em que eles imperavam, quando dominaram toda a Europa, praticamente, até as Ilhas Britânicas, toda a bacia do Mar Mediterrâneo, que, aliás, chamavam de Mare Nostrum, o Mar Mediterrâneo. Depois do século XIX, tivemos a Pax Britânica, quando a Grã-Bretanha, pelas armas e pela força do comércio, dominou todo o mundo conhecido de então, mas o século XX foi o século da Pax Americana, com um predomínio extraordinário dos Estados Unidos. Esse predomínio se acentua exatamente com o final da Guerra Fria. Todos sabem que a Guerra Fria é a continuidade da Guerra Quente, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, só que não mais colocando frente a frente os grandes contendores, as grandes potências, mas sim interpostos estados. Então, uma guerra indireta, uma guerra chamada fria, na verdade, talvez uma guerra não tão quente, mas uma guerra que impediu que nós caminhássemos para o paroxismo, que é uma guerra nuclear total. Esta era a grande ameaça que se colocava no final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a Rússia tinham, e ainda têm, infelizmente, armamentos nucleares, atômicos, que permitem a destruição do mundo várias vezes. Este confronto entre as duas grandes potências, esta paralisia que as armas atômicas acabaram, infelizmente, causando relativamente a essas duas grandes potências adversárias, fez com que os conflitos se dessem sempre por interpostos estados, como nós, inclusive, veremos daqui a pouco. Mas a verdade é que, com o final da Guerra Fria, termina o mundo bipolar, o mundo que contrapunha os Estados Unidos de um lado, a União Soviética de outro, e como nós dissemos no início, com duas filosofias de mundo, duas mundivisões, duas Weltanschauung, como diriam os alemães, quer dizer, uma visão no mundo oriental, dominado pela União Soviética, aquilo que na época se chamava satélites, aqueles que se postavam atrás da cortina de ferro, um termo cunhado por Winston Churchill. Eram países que, de certa maneira, adotaram o planejamento econômico central e visavam um Estado socialista, que, aliás, nunca se realizou, porque, na verdade, se impôs um Estado totalitário, um Estado autocrático. No mundo ocidental, uma democracia uma economia de mercado, uma democracia ocidental, enfim, eram dois mundos que se opunham e que, a partir do final da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, esse mundo se desfaz. É o momento em que nós temos, como eu disse, a hegemonia política, militar e econômica dos Estados Unidos. E esta hegemonia vai se construindo pouco a pouco, porque a Europa é reconstruída pelo Plano Marshall, que é uma iniciativa do secretário de Estado norte-americano, que procurava
criar condições propícias para o desenvolvimento dos países da Europa Ocidental, para que eles não fossem atraídos para a órbita soviética. E foi uma iniciativa extremamente bem-sucedida, porque, afinal de contas, os países da Europa Ocidental acabaram sendo atraídos para a órbita dos Estados Unidos, adotaram democracias liberais, adotaram uma economia de mercado. E, da mesma forma, aconteceu no Extremo Oriente, no Japão, onde, a semelhança do Plano Marshall, o general Douglas MacArthur também capitaneou um esforço de investimento de milhões de dólares para fazer com que a China, perdão, que o Japão se desenvolvesse, para se contrapor exatamente à China, que era uma potência então emergente, e a Rússia também, cujos domínios não se estendiam apenas à Europa, mas também até o Extremo Oriente. Mas foram iniciativas muito bem-sucedidas, implantou-se o capitalismo na Europa Ocidental, também no Japão, e que mais tarde, inclusive, num determinado momento, acabou se colocando como um contendor econômico relativamente aos Estados Unidos. Mas há outros fatos importantes que ocorreram sob a batuta dos Estados Unidos. Por exemplo, a Conferência de Bretton Woods, em 1947, lembrando que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, quando se criou nesta conferência alguns organismos importantíssimos que até hoje estão vigorando, por exemplo, o Banco Mundial, para financiar o desenvolvimento nos países emergentes, o Fundo Monetário Internacional, para regular as transações financeiras do mundo, especialmente esse órgão, inclusive, esse organismo foi craneado, foi idealizado pelo grande economista John Maynard Keynes, ou Keynes, se quiserem. O organismo que foi o precursor da OMC, da Organização Mundial do Comércio, que é exatamente o GATT, que, na verdade, mais do que um organismo, era um tratado, General Agreement on Tax and Tariffs, que procurava realmente criar condições ideais através de multilateralismo econômico para o desenvolvimento do capitalismo no mundo todo. No plano militar, criou-se neste momento também a OTAN. Criou-se também a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reunia, sob o comando dos Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Itália, Portugal, Espanha, Turquia, outros países do mundo ocidental, para se contrapor justamente a um outro pacto militar importante, que era o Pacto de Varsóvia, que reunia, enfim, aqueles países que estavam na órbita da União Soviética. Polônia, Romênia, Albânia, Tchecoslováquia e vários outros, à exceção da Iugoslávia, que naquela época, sob a liderança do Marechal Tito, buscou uma posição de não alinhamento. Mas, de qualquer maneira, vejam que estas iniciativas fizeram com que o predomínio dos Estados Unidos se assentasse em várias bases, não só bases econômicas, financeiras, militares, e é um momento também em que são eleitos duas lideranças importantes, políticas, alinhadas com esta filosofia importante. Nos Estados Unidos, Ronald Reagan, que era um ultraliberal em matéria de economia e que introduziu, digamos assim, uma filosofia econômica chamada Reaganomics. E, ao mesmo tempo, uma aliada muito próxima e até uma amiga de Ronald Reagan foi a Margaret Thatcher, que era também uma visão ultraliberal, ultraprivatista, privatizou tudo que foi possível na Inglaterra, inclusive as tradicionais e famosas minas de carvão, aliás, as minas de carvão que permitiram que a Inglaterra, na passagem do século XVIII para o século XIX, ingressasse ou fosse a pioneira na Revolução Industrial,
que nada mais era do que a aplicação da máquina a vapor aos processos produtivos, gerando, então, a produção em massa, que depois seria aperfeiçoada no início do século seguinte por Henry Ford, né, que produziu em massa os carros, numa filosofia que se chamou Fordismo, replicada na União Soviética pelo Stakhanovismo, mas, enfim, são detalhes interessantes. Mas, de qualquer maneira, é um momento de total predomínio dos Estados Unidos, do capitalismo, da democracia ocidental, do ponto de vista das transações globais, do comércio global, nos anos 90 até cerca início dos anos 2000, a economia global, o comércio global, mais do que duplicou. Um momento de um auge, digamos assim, do capitalismo e da democracia ocidental. A União Soviética ruiu, os países do leste europeu aderiram ao capitalismo, bem ou mal, a democracia ocidental, bem ou mal, mas, de qualquer maneira, foi um momento de triunfo desta visão de mundo, a ponto de termos um pensador estadunidense, um acadêmico importante, chamado Francis Fukuyama, que escreveu um livro chamado O Fim da História. O Fim da História. Porque ele, na verdade, estava querendo fazer um repto, uma réplica ao pensamento de Karl Marx, ou do grande pensador que inaugurou uma visão socialista do mundo, e que dizia que o motor da história é a luta de classes. As classes se sucediam historicamente numa luta, e isto impulsionava a história para diante. Francis Fukuyama dizia, não, agora é o fim da história, com a vitória do capitalismo e o predomínio da democracia ocidental. Mas logo, a partir do início do novo milênio, no ano 2000, o mundo foi assolado por inúmeras crises econômicas, a mais importante delas, a crise de 2008, a qual eu me referirei dentro de alguns minutos também, que acaba com esse sonho da hegemonia ou do predomínio de uma visão de mundo única. E, interessantemente, também aparecem no cenário político mundial outros rivais à hegemonia dos Estados Unidos. A China, por exemplo, que vai pouco a pouco se transformando numa potência econômica e também militar. A Rússia, que depois da perestroika e da glasnost de Gorbachev ressurge qual fênix da cinza e se remilitariza e que também revigora sua economia sob a batuta de Putin. Surge também a própria União Europeia como uma força econômica importante, sobretudo a partir do momento em que deixou de ser apenas uma associação de cooperação econômica, mas quando se une, inclusive em termos de instituições políticas e monetárias, com o euro, com a adoção do euro. Surgem também outras potências na Ásia, como os tigres asiáticos, de outra parte também. Nós temos o surgimento de outros pequenos rivais, como Cuba, a cerca de 100 quilômetros das costas da Flórida, pouco mais, a Coreia do Norte. Então, nós temos uma situação em que, novamente, o mundo começa a sofrer transformações, contrariando a predição de Francis Fukuyama, que preconizava o fim da história. Nós temos também, nesse momento, um aprofundamento da debilitação dos estados nacionais. Aqueles estados que surgem no final do século XVI, quando monopolizam não apenas
enfim, o poder político, mas também a força física, o poder de legislar, o poder de tributar, o poder de julgar, o poder de organizar exércitos. Enfim, esse Estado nacional que predominou de forma absolutamente, digamos assim, sem maiores adversários, até recentemente, começa a entrar em descenso. Sobretudo no que diz respeito à soberania, que é o atributo fundamental do Estado Nacional, que surge a partir do século XVI, ele passa a ser atacado, especialmente no que diz respeito à soberania econômica. Os Estados perdem aquela capacidade de decidir sobre questões importantes, por exemplo, o que produzir, quanto produzir, onde produzir, para quem produzir, quanto produzir. São decisões que passam a ser tomadas por outros atores, exatamente as empresas multinacionais. Todos nós estamos lendo também nos jornais outro fenômeno extremamente interessante, que é agora, recente, e fiz alusão a isto, a criação de uma nova moeda. Não a criptomoeda, os bitcoins, como nós estamos acostumados a ver, mas sim o Facebook, com apoio do Visa e do Mastercard, vai criar uma moeda chamada Libra, e que pode destabilizar ainda mais os estados, porque eles deixam de controlar a política econômica, o valor da moeda, que é absolutamente fundamental, que surge, inclusive, também como um apanágio dos Estados nacionais, a partir até das reflexões de Jean Bodin, um eclesiástico francês, que escreveu uma obra importante, Os 6 Livros da República, em 1570, dizendo que um dos atributos mais importantes do Estado que passa a nascer, então, é o controle de sua própria moeda. Isto advém, como nós sabemos, do processo de globalização, que enfraquece os Estados nacionais. O que é a globalização? A globalização, fundamentalmente, é um fenômeno de natureza econômica, que foi propiciado, foi ensejado pelo extraordinário progresso que se registrou no campo, claro, tecnológico, das comunicações, da informática e dos transportes, criando um enorme mercado nacional. E esse mercado que se coloca sob o comando de quem? Não mais dos Estados nacionais, mas sim de agentes anônimos, de agentes localizados em diferentes partes do globo. E esta questão é tão séria que o próprio presidente Donald Trump, poderoso Trump, agora está preocupado com este fenômeno, porque mesmo os Estados Unidos não detêm mais o controle dessas decisões importantes e procura dar uma marcha ré, falarei sobre isto daqui a pouco, com relação a este assunto. A globalização, sob o comando das multinacionais, claro, trouxe um progresso econômico, como dizia, um progresso econômico, mas não é um desenvolvimento social, não é a democracia importante, esperada por todos, claro, esse progresso econômico beneficiou alguns mais ricos, mas prejudicou sobremaneira os países mais pobres. Prosperidade para poucos e miséria para muitos. E a razão disto é justamente as crises cíclicas que assolam este modelo de globalização sem qualquer freio, sem qualquer limite. Então, o século passado foi assolado por uma série de crises econômicas, para lembrar apenas a mais importante, a crise dos anos 30, que foi gerada pelo crack da Bolsa de Nova York, que atingiu profundamente o Brasil também, porque o Brasil se viu coartado no que diz respeito a uma economia voltada para o exterior, exportadora de café. Nesse momento, paradoxalmente, apesar da crise, os capitais brasileiros voltados para a agricultura, para a exportação, começam a ser investidos nas grandes cidades. Então, é o momento em que se dá o primeiro salto industrial do Brasil para o bem ou para o mal, trazendo líderes populistas como Getúlio Vargas, mais tarde Jango Goulart, Jânio Quadros no Brasil, etc. Mas são crises cíclicas, e neste milênio nós temos uma
tivemos uma crise muito séria, muito grave no ano de 2008, que é a crise do subprime norte-americano, que eram hipotecas supervalorizadas nos Estados Unidos, que geraram uma bolha, e esta bolha, quando estourou, levou de roldão todos os bancos americanos, pelo menos os mais importantes, e o sistema financeiro internacional, a começar do tradicional Lehman Brothers nos Estados Unidos. Este modelo, evidentemente, atingiu profundamente os países, sobretudo os países menos desenvolvidos, causando um aperto orçamentário, uma crise fiscal importante. O professor André certamente dirá melhor do que eu, um professor emérito de Direito Econômico que é, mas, na verdade, tivemos menos saúde pública, menos educação pública, menos habitação. Estamos restringindo, inclusive, aquele direito tradicional, que é o direito à previdência social, assistência social, previdência essa que Otto von Bismarck, no final do século passado, um líder autocrático responsável pela unificação da Alemanha, já havia implementado na Alemanha, entendendo que no momento que a Alemanha se unificava, que estava se colocando no mercado internacional com uma grande potência e precisava de um Estado forte, uma burocracia profissional, era extremamente importante que se tivesse uma previdência social. Este valor, previdência social, saúde pública, educação pública, que foi desenvolver esses valores, que foram desenvolvidos, sobretudo no século XIX, com as revoluções sociais, hoje estão esquecidas por esse neo- ou ultraliberalismo que nós vivemos no mundo todo, especialmente em nosso país, no Brasil. Esse modelo causa recessão, desemprego, que foi dito aqui pelo nosso magnífico reitor. Os últimos números que eu tenho são 13 milhões de... Quantos nós estamos hoje, do Brasil? Quanto, desculpe? 28. É um número extraordinário. 28 milhões. E, aliás, o reitor estava se referindo exatamente que isso atinge indiretamente o universo de quase 80 milhões. Evidentemente, é um modelo extremamente perverso e que deve ser repensado, e, a meu ver, digo isto com absoluta franqueza, é um modelo que não pode se manter. De outro lado, também, a globalização desenfreada, ela acaba gerando o consumo conspícuo de bens de natureza voluptuária, que acabam trazendo um gravame enorme para o meio ambiente. Automóveis, bens de consumo duráveis que são trocados a todo momento, celulares, computadores, que estão logo adquiridos, são imediatamente descartados. Isto causa um estrago enorme na natureza, e nós temos exatamente esse fenômeno do aquecimento global, das mudanças climáticas que todos nós sentimos. Este verão extraordinário que estamos vivendo na Espanha e na Itália, evidentemente não é algo normal, não é algo tradicional. As geleiras do Ártico e da Antártica se desfazendo, os Alpes na Suíça também derretendo, impedindo aquela tradicional, enfim, atividade esportiva, que é o esqui. Enfim, isso tudo se deve exatamente a essa globalização desenfreada, sem limites, perversos, que traz uma série de malefícios. De outra parte, temos também a multiplicação dos conflitos regionais, que enseja uma nova corrida armamentista. E temos visto, desde o final da Segunda Guerra Mundial, vários conflitos regionais ocorrendo. A Guerra da Coreia, depois tivemos a Guerra do Vietnã, depois a Primeira Guerra do Golfo com Bush pai, em seguida a horrível Guerra do Kosovo, guerra civil, que contrapôs aquelas minorias, e também maiorias étnicas, a guerra do Iraque recentemente, a guerra do Afeganistão,
a Rússia se expande para a Crimeia, na Ucrânia, de maneira que é uma guerra permanente, que é travada também, como disse, através de estados interpostos, que trazem a migração em massa, que é um fenômeno novo do século XXI, novas doenças endêmicas, enfim, realmente é um caos. E que, do ponto de vista dos direitos humanos fundamentais, enseja, leva a lesões, a ofensas massivas e reiteradas. Lembro um genocídio horrível, que muitas vezes nós varremos para debaixo do tapete, ou imaginamos que não existiu, foi justamente o genocídio de Ruanda, em 1994, que causou a morte de 800 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas. Imaginem os jovens aqui presentes, nós não lembramos disso, é algo recente. É talvez um genocídio que é tão importante quanto aqueles que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial e que lamentamos até hoje. A minoria Hutu massacrou os seus adversários tradicionais da etnia Tutsi, matando crianças, idosos, adultos, lideranças intelectuais, enfim, são momentos deploráveis que vivemos neste século XX e XXI. Digo tudo isso porque vou me encaminhando para as mudanças no plano do direito que eu imagino que estão acontecendo entre nós. De outro lado também, no plano da comunicação, nós temos o predomínio dos factoides, das fake news, impulsionadas por robôs, que criam uma realidade virtual absolutamente incompatíveis com a realidade virtual. Lembra um pouco aquele mito da caverna de Platão, que dizia que os homens vivem acorrentados na caverna, com a fogueira na porta de entrada, vendo imagens projetadas na parede que absolutamente nada tem a ver com o mundo real, daquelas pessoas e coisas e animais que passavam atrás da fogueira e que se projetavam na caverna. E, curiosamente, tal como ocorre nos dias de hoje, no mito da caverna, quando um daqueles prisioneiros acorrentados se livrou, foi até o exterior e trouxe a boa nova para os seus companheiros de infortúnio, quase foi massacrado, porque as pessoas queriam realmente viver naquele mundinho, naquela bolha, como muitos de nós, infelizmente, vivemos nas bolhas das redes, das mídias sociais. Enfim, nós vivemos no mundo do novo normal, onde as pessoas se refugiam no individualismo, no pragmatismo, do hedonismo, do niilismo, ou seja, abandonamos totalmente quaisquer valores. Quando não, vamos para um extremo oposto, que é exatamente o facciosismo ou o sectarismo. Este é o mundo que nós vivemos hoje. Em função disso, nós temos o ressurgimento, lamentavelmente, digo ressurgimento, porque esse foi um fenômeno que ocorreu no início do século passado, com o fascismo, com o nazismo. Nós vemos hoje com muita preocupação o ressurgimento de governos populistas e autoritários. Na Itália, com a Lega Norte, na Hungria, na Áustria, na Inglaterra, com o Brexit, não é? Com aqueles líderes do Partido Conservador, advogando exatamente uma visão excludente do ponto de vista social. Essas lideranças que Stuart Hall chama de populismo, que enfim, vicejam nesse novo populismo autoritário, segundo outro pensador africano importante, Akili Mbembe, vai criar um darwinismo social, ou seja, sobrevivência do mais forte, uma espécie de um apartheid, um novo apartheid, que se manifestará pela construção de mais muros, pela militarização de fronteiras crescentes, como nós estamos vivendo, e por um aumento da repressão interna. Tudo isto, num certo sentido,
fundado no incentivo, no estímulo à xenofobia, ao racismo, à homofobia, ao sexismo, enfim, na aversão ao diferente. O mundo, então, que caminhava no sentido de uma globalização perversa, desordenada, parece estar dando uma marcha ré, um freio. Alguns já falam, já estou terminando, senhor presidente, alguns já falam num processo de desglobalização. Alguns sinais mostram muito aparentes, como, por exemplo, o Brexit, ao qual eu já me referi, que é a saída da Grã-Bretanha, ou melhor, do Reino Unido, da União Europeia. De outro lado, também, uma retórica armamentista, nacionalista, protecionista, iniciado pelo governo americano, Donald Trump, e replicada por muitos outros neste mundo, exatamente trabalhando no sentido de uma permanente exclusão do próximo, a repressão interna. É um fenômeno que nós estamos acompanhando com muita preocupação. Alguns não acreditam que estejamos numa desglobalização, porque, afinal de contas, é um processo, como eu disse, que vem desde a antiguidade mais remota, mas, de qualquer maneira, nós estamos numa desaceleração. O Fundo Monetário Internacional demonstra, com suas previsões, que o mundo sofrerá um encolhimento substancial nesse ano de 2019 com relação ao PIB global, ao produto, enfim, ao produto global, enfim, mundial, relativamente aos anos anteriores. Nós estamos, sem dúvida nenhuma, numa recessão importante. Aquele mundo sonhado em Bretton Woods, de integração das economias, de difusão das ideias liberais, da democracia ocidental, parece que entra em colapso. O multilateralismo que foi concebido pela OMC, pela Organização Mundial do Comércio, de certa maneira também encolhe. Nós temos hoje, sobretudo a partir do discurso do presidente Donald Trump e de outros, nós temos um caminhar em direção ao plurilateralismo ou ao bilateralismo, que são tratados multilaterais de comércio ou bilaterais de comércio. Hoje, o nosso jornal importante no Brasil, que é o Globo, fala exatamente que, mais do que isso, as políticas do presidente Donald Trump, na verdade, elas caminham não para um bilateralismo ou um multilateralismo, mas para um unilateralismo. Isto se revela de forma muito interessante para nós que estamos aqui estudando o desenvolvimento, não só local, nos distintos países, mas mundial. Nós estamos vendo, então, quer dizer, um abandono do multilateralismo. Isto, mais uma vez insisto, é indicado pelo Brexit, um enfraquecimento do Mercosul em nossa região. Os Estados Unidos abandonam os tratados de comércio da Ásia, sobretudo o APEC. De outra parte, o NAFTA também, que é o North Atlantic Trade Agreement, NAFTA, também foi destruído pelos Estados Unidos. De outro lado, nós temos uma potência emergente como a China, pacientemente acompanha esses desdobramentos todos, até porque é uma civilização que tem pelo menos 5.000 anos. Aliás, tem um livro interessante do presidente, do ex-secretário de Estado, Henry Kissinger. Eu li no avião indo para a China, quando fui numa visita oficial, e me impressionei com uma civilização que tem 5.000 anos. Imagina, o Brasil tem 500 anos de independência, então eles podem esperar pacientemente. E na contramão deste movimento ao qual fiz referência, do fim do multilateralismo, nós temos uma iniciativa importante da China, que é a nova Rota da Seda, tentando reconstruir os caminhos de Marco Polo no sentido inverso, e é uma iniciativa importantíssima que corresponde a cerca de 4
trilhões de dólares, como dizem os analistas, representando cerca de 40 vezes mais investimentos do que o Plano Marshall, que foi desencadeado na Europa no fim da Segunda Guerra Mundial. De qualquer maneira, agora terminando, de fato, nós verificamos no plano do direito, como dizia Klaus Günther, como diz Klaus Günther, um jurista alemão, nós verificamos 4 movimentos importantes, sobretudo tendo em conta o enfraquecimento dos Estados nacionais, do Estado regulador, do Estado legislador, do Estado juiz. Ou seja, são movimentos das pessoas, das empresas, para se subtraírem às leis nacionais, se subtraírem à jurisdição local, interna dos Estados, e são 4 movimentos, basicamente. A lex mercatória, a lex digitalis, a lex sportiva e, finalmente, a lex humana. Rapidamente, o que significa isso? A lex mercatória nada mais é do que uma recuperação daquele direito dos comerciantes, dos mercadores, dos antigos fenícios que, claro, antes do advento do Estado, comerciavam entre si nas franjas do mar Mediterrâneo. Bem mais tarde, quando ainda não existia o Estado centralizado, que surgiu, como eu disse, no século XVI, em torno do século XVI, quando se vivia, sobretudo na Europa, na Idade Média, aquilo que Georg Hegel chamava de poliarquia, uma multiplicidade de centros de poder, sem uma autoridade, portanto, central, os comerciantes da Idade Média comerciavam entre si, resolviam seus litígios, suas desavenças, mediante respeito aos contratos, acordos, etc., independentemente do Estado. Aliás, um dado interessante, a burguesia comercial, de certa maneira, incomodada com esta anomia, que, de certa maneira, impedia o desenvolvimento das forças capitalistas, que, no início, como sabemos, o capitalismo apresentou uma primeira fase, um capitalismo comercial, depois o capitalismo financeiro, só mais tarde um capitalismo industrial. Mas o capitalismo industrial, que desabrochou no final do século XVII, início do século XVIII, início do século XIX, só foi possível quando houve uma criação do Estado Nacional, uma lei única, um juiz único, uma moeda única, padrões de peso e medida únicos, mas, enfim. Então, hoje, novamente, com o enfraquecimento dos Estados nacionais, nós temos este fenômeno do fortalecimento da lex mercatória. Os grandes negócios do mundo hoje se furtam à legislação dos Estados, se baseiam nos contratos, no respeito aos contratos, no princípio do pacta sunt servanda, da autonomia da vontade, nos usos e costumes, da eleição de normas próprias e de um juízo próprio, em geral, um juízo arbitral. Nada subordinado à lei estatal e ao juiz dos Estados. Nós temos também, direi rapidamente, a nova lex digitalis. O universo da internet, o estabelecimento de endereços na internet, de protocolos, são feitos à margem do Estado. O Estado não tem nenhuma participação nisto, e quando o Estado procura intervir, ele se vê em grande dificuldade. A lex esportiva também, as Olimpíadas, os campeonatos de futebol, de tênis, automobilísticos, se regem por normas próprias e que refogem ao controle do Estado. E, finalmente, um aspecto positivo dentro deste panorama todo, a meu ver, que é a lex humana, segundo Klaus Günther, que é justamente o fortalecimento, já antevisto por Norberto Bobbio, naquele seu livro, A Era do Direito, dos tratados, das declarações, tratados e convenções de direitos humanos, que, inclusive, dentro deste cenário de governos autoritários, de lesões maciças e recorrentes, se sobrepõem, inclusive, ao direito interno dos diferentes Estados. Alguns países, como o Brasil, por exemplo, por
intermédio da Suprema Corte, entendem que estas normas internacionais de proteção dos direitos humanos, mesmo que não sejam veiculadas por meio de tratados ou convenções, que são documentos vinculantes para os Estados, meras declarações, como a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, caracterizam por serem normas de jus cogens, ou seja, se impõem aos Estados, são normas de observância obrigatória. Termino dizendo que, sobretudo, quando se cogita desta lex humana, que é uma lei, enfim, global, que se impõe aos Estados no sentido da proteção dos direitos fundamentais, alguns começam a falar num constitucionalismo global. E são exatamente esse constitucionalismo global, ou mesmo essas disposições desses tratados, elas constituem as sementes, quem sabe, de um governo mundial e, esperamos todos, de uma democracia global. Enfim, termino agradecendo a atenção de todos, dizendo, parodiando Aldous Huxley, que escreveu um livro interessantíssimo, Admirável Mundo Novo, creio que para os juristas nós nos defrontamos com o admirável mundo novo. Tenho muito boa sorte para ingressar neste novo mundo e muito obrigado pela atenção. Bom, eu quero agradecer essa excepcional aula magna com a qual nos brindou o ministro Henrique Ricardo Lewandowski. Não poderia ter sido melhor a abertura desse nosso curso, dessa nossa reflexão sobre democracia e desenvolvimento. Não é? O professor nos conduziu hoje por um giro pelo mundo, pela história, para concluir exatamente com esse paradoxo, não é? Dessa nova globalização, e que certamente nos vai permitir, são lições extremamente valiosas, genéricas e pontuais ao mesmo tempo, e eu tenho certeza que vai e muito contribuir para o nosso curso neste ano, neste verão. Eu queria, então, aproveitar para passar às mãos do ministro Lewandowski nosso certificado da sua presença. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu queria, antes da gente encerrar, não sei se o ministro Reinaldo Fonseca vai querer fazer alguma observação, mas antes de passar a palavra, só lembrar que, antes do nosso encerramento aqui, eu vou pedir a gentileza de que todos, antes de saírem, venham aqui à frente, para que nós possamos fazer a foto oficial deste curso. Tá? Então, por favor, não esqueçam, não é? A presença de todos aqui ao finalzinho, daqui a pouquinho, para a gente fazer a foto e depois, em seguida, o coquetel. Então, eu só queria, se me permitirem, muito brevemente também, antes de passar a palavra ao ministro Reinaldo, dizer da minha satisfação em poder sempre ouvir o ministro Lewandowski, especialmente porque são sempre apresentações, não é, que tocam em tantos pontos importantes, não é, especialmente para mim, não é, na área do direito econômico também. Realmente nós vivemos um momento muito especial do ponto de vista da sua excepcionalidade, não é, como diz o ministro Lewandowski, que essas colocações, não é, devem fazer com que a gente reflita efetivamente, como diz o ministro, sobre alguns pontos como este, que me parece também essencial, e nisso eu estou aí plenamente alinhado, não é, que essas crises cíclicas, não é, a que o capitalismo é submetido. Já dizia Keynes, como o próprio ministro lembra, né, um autor extremamente importante do capitalismo. Vamos lembrar que o Keynes não é um autor exato, não é nem socialista, nem é um crítico do capitalismo, muito pelo contrário, né, escreveu sua teoria geral da moeda justamente para enfrentar essas crises cíclicas que ele entendia como inerentes ao capitalismo, e que o capitalismo pode acabar muitas vezes
estagnando no sentido de que ele pode acabar estabelecendo um padrão final num momento muito baixo, quer dizer, num momento de crise, do qual ele não consegue por si só sair. E, como diz o ministro Lewandowski, esse ponto, eu acho, e é esse que eu gostaria de chamar a atenção, não é? Claro, todos ouviram aqui atentamente, mas eu queria, se me permitirem, chamar a atenção desse ponto, porque parece que a globalização em si, não é, potencializou esse efeito, não é, ministro? Se eu entendi bem. Então, nós temos são camadas de fenômenos, como o ministro tem procurado colocar, são camadas de diversos fenômenos que acabam agregando cada vez mais dificuldade, não é? Então, nós temos a questão das crises do capitalismo. O capitalismo precisa, né, ciclicamente, de algum tipo de mecanismo que seja capaz de recompô-lo a uma estabilidade acima, né, que esteja acima do nível da crise. Nós temos o efeito da globalização, como o ministro coloca, quer dizer, uma globalização que não é recente, mas é um fenômeno que traz em si consequências e impactos extremamente importantes para nós do direito, especialmente, mas também, obviamente, para a economia. Nós temos diversas outras questões, não é? E o ministro toca em todas elas, como, por exemplo, a crise recente de 2008, a crise do subprime, que aqui, se me permite, ministro, até muito curioso, porque a crise de 2008, da qual nós ainda sofremos os efeitos até hoje, não é? Ela tem, na verdade, causas que são extremamente profundas e que nós precisamos ainda desvendar essas causas da crise de 2008, que não é só um problema de desregulamentação do sistema financeiro que foi promovido nos Estados Unidos, é muito mais do que isso, não é? E essa crise de 2008, curiosamente, gerou, nos últimos 10 anos, nós estamos em 2019, essa crise de 2008, paradoxalmente, gerou também o grande boom da tecnologia, né? Todos nós deveríamos nos perguntar o porquê, a partir de 2008, a tecnologia sofreu um avanço tão significativo. Quer dizer, por que num momento de crise tão acentuada, geral, no mundo inteiro, nós temos justamente, né, o momento em que mais avançou a tecnologia, estou falando especialmente, a gente tem aí questões ligadas a startups, plataformas digitais, diversos produtos inovadores que foram surgindo, né? Isso está ligado, sim, à crise de 2008. Os Estados Unidos promoveu, o ministro sabe, mundialmente uma redução da taxa de juros. Todos os bancos centrais do mundo inteiro, especialmente aqui da Europa, reduziram as taxas de juros justamente para evitar que acontecesse de novo um fenômeno e para recuperar a questão, o problema da crise de 2008. E ao reduzirem as taxas de juros, o capital passa a ter que migrar para outro lugar, né, para obter retornos maiores, né? Então, curiosamente, né, nós temos vamos dizer assim, um efeito Keynes, né? O capital resolveu investir maciçamente nas empresas de tecnologia, porque havia uma expectativa de que o retorno fosse grande em relação a essas empresas de tecnologia, e porque não havia mais alternativa simples, né, da remuneração, taxas de juros de bancos centrais. Então, isso tudo é muito curioso. A China também está diretamente ligada com esse fenômeno, porque a China foi o país que prioritariamente prevaleceram taxas de juros significativamente inferiores. Então, era muito fácil pegar dinheiro emprestado na China, que fizeram a maior parte das empresas de tecnologia, inclusive empresas americanas, migraram para a China, obtiveram empréstimos com dinheiro muitíssimo barato, e investiram justamente no quê? Na tecnologia, especialmente na robotização, né, na automação das empresas. E esse fenômeno, né, de novo, né, da globalização, como o ministro coloca, com a Lex Digitalis e todas essas complexas camadas, né, ministro? Isso tudo tem gerado um impacto significativo no mundo. Vou dar só um exemplo, com isso eu termino, porque, obviamente, não é o meu papel aqui
repetir o que o ministro falou, mas queria dar só esse exemplo, chegar nesse ponto. A Alemanha, recentemente, no começo desse ano, elaborou um plano econômico para constituir um fundo público para adquirir empresas privadas alemãs que, eventualmente, fossem colocadas à venda e viessem a ser adquiridas por empresas estrangeiras ou por estados estrangeiros. E o gatilho disso, não é, ministro, foi quando a maior empresa de tecnologia de robotização, de automação, que era uma empresa alemã, a KUKA Robots, foi vendida justamente para a China. Então, isto alarmou a Alemanha, né, como certamente alarma aqueles que na Europa estão preocupados com essa questão relacionada à globalização, com todas essas camadas de discussão que existem, e daí nós estamos certamente vivendo um novo momento histórico em que talvez tudo tenha que ser repensado, como bem colocou o ministro Lewandowski. Então, eu aproveito mais uma vez agradecer pela sua brilhante e excepcional aula de abertura nossa. Muito obrigado. E vou passar aqui a palavra para ouvir também o ministro Reinaldo, por favor. Muito boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer o convite do professor André Ramos Tavares para aqui compor esta mesa de abertura com uma aula magistral do ministro Ricardo Lewandowski, que tem se notabilizado nos últimos 30 anos como um magistrado excepcional, além de um jurista, de um acadêmico, de um professor da maior universidade da América Latina, que é a Universidade de São Paulo, juntamente com a do Chile, né? Evidentemente, o professor Lewandowski é um destaque na área não só do direito constitucional, mas muito especificamente da defesa dos direitos humanos fundamentais. E tudo isso, Sua Excelência levou ao Supremo Tribunal Federal e antes ao Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo passado pelo antigo Tribunal de Alçada. O ministro Lewandowski traz um tema extremamente importante, e importante tanto para o Brasil, quanto para as Américas, quanto para a Europa e o mundo como um todo, ocidental e oriental, que é o mundo da globalização. E nisso eu quero cumprimentar os nossos amigos da Itália, a professora Tânia, a professora Andréia e a professora Helena, que nos recebe há 5 anos, tão bem, desses 5 anos eu estou aqui pelo 3º ano, 2 como estudante, né, e 1 como palestrante. Quero também cumprimentar o magnífico reitor da FADISP, que aqui se faz presente, o Dr. Nelson, e um carinho especialíssimo aos 3 organizadores deste evento na vertente brasileira, que é o meu queridíssimo professor Tiago Matsushita, meu queridíssimo professor Lauro, que foi meu orientador no doutorado, e o meu examinador de sempre, de ontem e de sempre, professor André Ramos Tavares. E também não posso deixar de dizer que, por trás do ministro Lewandowski, ele só é o que ele é, evidentemente, porque tem uma grande mulher por trás, fazendo todo um trabalho de suporte e, ao mesmo tempo, com tanto destaque na vida da família Lewandowski, a doutora Yara. E, na pessoa da doutora Yara, eu cumprimento todas as pessoas que aqui se encontram, juntamente com minha esposa, Luziana. E eu digo que esse tema... Eu digo que esse tema ele é importante, o ministro Lewandowski traz com uma didática, com uma clareza impressionante, porque o direito na era da globalização é uma ruptura de paradigmas. Essa globalização que nasceu no mundo financeiro, no mundo econômico, mercado, depois o financeiro, né, chegou e exigiu uma posição do mundo do direito.
E essa posição do mundo direito rompe todos os nossos paradigmas, que era o paradigma da soberania, o paradigma da nação, o paradigma da autonomia legislativa, da separação de poderes, envereda no âmbito local pelo ativismo jurídico, muitas das vezes, e isso faz com que, efetivamente, a gente volte àquilo que o ministro Lewandowski tocou muito bem, na visão de Norberto Bobbio, onde nós chegamos no século XXI e estamos desencantados com as declarações de direitos, porque a era do direito é de efetivação, de implementação, implementação de políticas públicas, implementação de uma globalização econômica que não faça excluídos, mais do que já faz, e, ao mesmo tempo, de uma globalização que traga a felicidade humana, que traga a noção e o resgate de que todos nós vivemos neste mundo e somos fraternos, irmãos. Daí porque o princípio da fraternidade. Mas, na verdade, o tema do ministro Lewandowski traz uma preocupação, professor André, assim como para o direito econômico, traz uma grande preocupação para o direito penal. Em Coimbra, eu tive a oportunidade de agora, no pós-doutorado e também num seminário de verão, de discutir globalização, macrocriminalidade e o resgate, né, através da cooperação internacional. E no âmbito penal, professor André, já que Vossa Excelência tratou do aspecto virtual, cibernético, no âmbito criminal, nós estamos com uma necessidade de uma mudança de paradigma assustador. Vamos pegar apenas, não vou fazer outra palestra, né, só para contextualizar, na área penal, apenas tráfico internacional de entorpecentes e os crimes cibernéticos. Só esses dois exemplos, para mostrar a importância desse tema do direito na era da globalização. Na esfera do tráfico internacional, o processo de globalização jurídica tem exigido uma postura dos Estados, nações irmãs, nações, no sentido da cooperação internacional, chegando a termos, professora Tânia, valores aproximados em todo o mundo, relacionados ao tráfico internacional de entorpecentes, de 320 bilhões de dólares. Isso significa 50% do PIB brasileiro. Isso significa que é maior do que 90% do PIB maior do que 90% dos países em termos de PIB. Cada país com seu PIB juntando 90% é inferior ao tráfico. E nos crimes cibernéticos, nos crimes virtuais, fraudes bancárias, fraudes em compras, e as mais variadas fraudes virtuais, segundo a ONU, já chegamos a 600 bilhões de dólares. Portanto, não dá mais, professores queridos da Mackenzie, da PUC, da FADISP, da USP, para pensarmos em local do crime, em tempo do crime, na visão tradicional que nós tínhamos. Precisamos, sim, uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma, na área penal, exigirá uma postura de efetivação que Bobbio fomenta, no sentido de vislumbrar as políticas públicas, mas passando pela área penal, através da cooperação internacional. Daí porque os tratados, as convenções e a força no direito brasileiro desses tratados e convenções, no artigo 5º da nossa Constituição, né, como norma supralegal, né, como norma acima da legislação ordinária, nos faz efetivamente refletir da importância não só do tema
na área do desenvolvimento, na área do direito econômico, na área do direito tributário, mas também na área do direito penal, pensando sim nos direitos humanos fundamentais. Portanto, está de parabéns uma vez mais, embora eu não precise essa declaração, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, pela precisão desse tema num passeio da história e, ao mesmo tempo, da própria filosofia, como política e filosofia do direito, justificando, sim, um chamado ao século XXI no resgate dos direitos humanos fundamentais. Parabéns. Agradeço as observações, também sempre precisas, do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Também sempre tenho essa alegria de ouvi-lo, porque sempre aprendo com ele, tenho aprendido já há muito tempo, temos tido a oportunidade de conviver já por um bom período, não é? Então, queria dizer da minha alegria, teria toda a satisfação de discutir com o ministro Reinaldo aqui por um bom tempo sobre esse assunto, mas eu vou poupar o ministro Reinaldo, o ministro Lewandowski, eu vou poupá-los também sobre isso. Acho que esses acordos transnacionais que são necessários, infelizmente eles vão esbarrar mais uma vez na questão tecnológica. A tecnologia hoje ela é monopolística e cada vez mais essas grandes empresas de tecnologia, elas detêm os elementos e os dados sensíveis para os estados e para as sociedades, e cada vez menos elas abrem esses dados, e cada vez mais nós assistimos um grande cercamento digital, mais uma vez, né, me reportando até ao que o ministro Lewandowski acabou de dizer, mais uma vez a construção de mais barreiras, algumas são invisíveis, né, a olho nu, mas elas são barreiras reais, né. Nós precisamos ficar atentos, nós que temos essa obrigação, esse dever, que é um dever cívico, de refletir sobre esses assuntos e entender os fenômenos por uma visão mais ampla, não é, que não seja apenas aquela visão pragmática e imediatista de resolver aqueles nossos problemas mais prementes. Eu, então, agradeço mais uma vez a todos e não quero encerrar sem dizer o seguinte, eu acho que eu digo isso em nome de todos nós aqui na frente, também em nome do professor Tiago e do professor Lauro, que também está aqui, talvez aqui parodiando um pouquinho o Henry Kissinger, na obra mencionada pelo ministro Lewandowski, ele no comecinho da obra, ele diz o motivo pelo qual ele escreveu o livro, né? Ele foi tantas e tantas vezes à China, não é, em missões diplomáticas, e ficou em todas as vezes tão maravilhado, não é, com a China e com aspectos da cultura chinesa, né, que ele desenvolveu essa grande admiração pela China, a ponto de escrever essa obra que realmente é magnífica, não é, que nos conduz historicamente pela China e pelos seus desafios milenares. Acho que digo isso aqui talvez em nosso nome, não é? Nós temos vindo aqui para a Itália, né, o ministro 2 vezes, o ministro Reinaldo 3 vezes, eu 6 vezes para Siena, aqui para especificamente aqui para a universidade. O professor Tiago já não consegue mais contar as vezes que ele veio para a Universidade de Siena, foram mais do que 6, e nós desenvolvemos certamente também essa paixão, não é, pela Itália e pela possibilidade que aqui na Itália nós temos desse diálogo. Muito obrigado também aos professores aqui da Itália, na pessoa da professora Tânia, muito obrigado também pela oportunidade. E com isso eu encerro, essa é a nossa primeira exposição, a nossa aula magna, e peço a gentileza de que venham então para nós realizarmos essa foto do nosso curso de verão. Muito obrigado a todos.